feliz sábado a todos. Que Deus abençoe a presença de todos os nossos queridos irmãos. Papai do céu, em o nome de Jesus Cristo, possa abençoá-los ricamente. O Espírito Santo habite na vida, na mente, no coração de todos que estão aqui presentes. Amém? Eu conversei bastante essa semana com o nosso Senhor, nosso Deus, e eu pedi a Ele muita sabedoria e para que eu me portasse diante de Deus de uma maneira que agradasse a sua pessoa, na terceira pessoa da divindade, o nosso Deus, Espírito Santo, para que, mesmo em meio a tanta coisa que está acontecendo, tanto turbilhão de dificuldades, eu possa me manter com a minha fé avivada, afogueada pelo fogo do Espírito Santo, e que esse diamante bruto possa cada dia mais ser lapidado a uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. E que eu possa, em nome de Jesus Cristo, me manter em comunhão constante com Deus. E eu tenho um sonho, antes de acontecer o improvável comigo na minha vida, eu tenho um sonho de trazendo para cá, para a igreja local, a igreja do Parque Piauí, vê-la como ela era há uns 20 anos atrás. Forte, lotada de pessoas cheias de vontade, trabalhando incansavelmente em todas as áreas da mordomia cristã. A mordomia cristã não é uma área específica, é o todo da sua vida de cristianismo. Essa é a mordomia cristã propriamente dita. E eu quero, em o nome de Jesus, ver essa igreja aqui, sem espaço nos bancos, de pessoas recebendo de Deus a instrução e saindo à semelhança dos apóstolos, e na verdadeira adoração judaica cristã, aonde você entra para adorar e sai para testemunhar. Que Deus abençoe essa igreja, a sua liderança do passado e a do presente, para que ela continue resplandecendo como luzeiros de Deus nesse mundo envolto em trevas. Que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer um apelo especial. Nós pertencemos a esta igreja, agora falando institucionalmente, você é adventista do sétimo dia por mérito. Se você é adventista do sétimo dia hoje, é porque um dia você foi chamado por Deus para sair da confusão espiritual que você vivia lá fora, para viver em uma igreja que resplandece a verdadeira luz da salvação. Irmãos, temos material suficiente aqui nessa igreja, nessa instituição, na qual nós podemos nos basear para ensinamento salvífico, para a salvação tanto nossa como das pessoas a quem nós somos os responsáveis para a divulgação dessa palavra. Porque ai de nós se não pregarmos o Evangelho, porque sobre nós pesa essa responsabilidade. Não precisamos entrar em nenhuma nova organização, pois isso seria a apostasia da verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é e continuará sendo a Igreja de Deus até o tempo do fim. Não existirá profeticamente uma outra instituição religiosa, ainda que se intitule adventista. É essa adventista do sétimo dia tradicional, que levará um povo remanescente ao encontro do Senhor, quando Ele voltar com grande louvor, com grande glória. É essa igreja, não outra. A igreja de Deus, ela não se mostra em átomos independentes. É essa instituição. Eu quero que os irmãos gravem bem isso. Não existe átomos independentes. A igreja é essa. O povo é esse. Na igreja, há esperança de ver toda a igreja reavivada. Tal tempo nunca há de vir. Porque há na igreja pessoas não convertidas que não se unirão em santa e prevalecente oração. Nós precisamos orar mais. Não existe outra, é essa.
E quando chegar o grande dia, o assinalamento do decreto, aonde a porta da graça ela se fechará, aí sim haverá uma dispersação desse povo, mas antes é preciso haver um grande avivamento, um grande ajuntamento e uma grande união, para que quando o Espírito Santo descer da sua forma plena, a semelhança que for o Pentecoste, será também o derramamento da chuva serôdia. Essa igreja precisa estar andando unida até o tempo do fim. Não outra, não átomos independentes, mas essa igreja. Nós temos sim pessoas rebeldes que continuam se alimentando da maneira que ela quer se alimentar, obedecendo aos reclamos do seu apetite, obedecendo à sua mente anuviada, obedecendo à glutonaria, quem sabe, obedecendo os maus hábitos, quem sabe. Mas há na igreja também luzeiros de luz, e é essa igreja, o ajuntamento do trigo e do joio, que vai andar junto até a volta de Jesus. E os anjos de Deus é que vão fazer a separação entre as ovelhas e os cabritos, o trigo e o joio, quem é e quem não é. O peneiramento será feito nessa instituição, não fora dela, é nessa instituição. Por que tu está falando isso, Cacá? Porque há uma profecia que ela cumprir-se-á dos nossos dias para frente. O primeiro grande movimento de apostasia, chamado apostasia alfa, ou a alfa da apostasia, ela repetir-se-ia no tempo do fim, quadruplicadamente. Ou seja, a ômega da apostasia, ou a última grande apostasia, ela difundiria dentro da igreja. Mas a igreja deveria ser esfacelada? Não. Pelo contrário, é exatamente aí aonde haverá uma união entre os conversos remanescentes na igreja até o tempo do fim. Isso está profeticamente escrito, isso vai acontecer. É essa igreja, só quem vai perseverar nela será os remanescentes fiéis. Dado o recado, nós vamos falar aqui, irmãos, também que haverá muitas decepções ainda, e é necessário assim ocorrer. Mas nenhuma ordem é dada por Deus, no tempo do fim, que a igreja seja manifesta ou proclamada através de átomos independentes, até o tempo determinado do fechamento da porta da graça. Aí sim, a igreja dispersará-se, e cada um fugindo para salvar a sua própria vida, porque vai acontecer, está escrito, aí sim a mensagem vai ser proclamada por átomos independentes, mas ao mesmo tempo ligados por um só propósito. Entenderam? Amém? Que Deus seja louvado. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre um assunto muito interessante. Mas antes, eu quero dizer aqui que as mães, eu costumo dizer que a mãe é o mais perfeito exemplo do amor de Deus. É a mamãe. Por quê? Primeiro, pelo fato dela ser mulher, ela veio preparada psicologicamente, até psicossomaticamente, para receber e suportar todo o manifesto de dor. Um homem sente uma dor de dente, pede 3 dias de licença do trabalho, vai no dentista, fica gemendo para sua esposa, para a coitadinha ter dó dele. Homem é fraco de tudo. Homem não pode sentir uma dor de barriga e diz, eu vou morrer. Prepara um chá para mim. Uma dor de cabeça, assim, amor, pode ser que de amanhã eu não passe. A mulher não. A mulher sente dor de cabeça, sente dor de barriga, a mulher sente cólica todos os meses, a mulher cozinha, a mulher lava, a mulher faz tudo, cuida de menino. Quando o marido chega do trabalho cansado, amor, eu estou cansado, hoje eu trabalhei feito um filho de uma égua. Hoje eu não sou homem para nada. E a mulher passa, e de fato é mesmo. E a mulher, ela trabalha fora, chega em casa, lava a roupa, passa, ela varre casa, cuida de menino, cuida do molengo rei dela lá, o chamado marido. A mulher tem uma potencialidade tão grande que eu já perguntei para Deus, meu Deus, por que o Senhor não botou um pouco dessa força feminina nos homens? Porque, bicho,
perdão, eu estou como se eu estivesse falando com o pessoal aqui. Porque, pessoal, irmãos, é porque eu trabalho no meio de peão, sabe, irmão? E lá a conversa é completamente diferente. Se a gente não se lembrar que é crente o tempo todo, a gente cai até na armazela dele lá. Pessoal, mulher é coisinha forte. Pensa. É tanto que olha só o que Deus fez. Ellen G. White, ela aceitou uma missão rejeitada antes por 2 homens. Viu? Você vai acostumando aí que o Marcelo só tem a cara de forte, mas ele é fraco, porque ele é homem. Homem é bicho fraco. E olha só, a minha mãe, ela criou 9 filhos do meu pai, mais 6 do meu pai com outra mulher, mais 2 de compadres dela e mais 1 de um amante do meu pai. A mamãe criou todo isso. E ela sabia. 9, 6, 15, 2, 17 e 1, 18. E ela sabia disso. Papai abandonou ela. Ela criou sozinha. E esse monte de filhos, dando trabalho, olha só. Ela comprava 10 pães para 18 pessoas. Ela dividia os pães. Ela comprava banana casca grossa, cortava ao meio e dividia. Bora brincar aqui de divisão. Aí cortava a banana ao meio e ticava como se tica um peixe. E cada um pegava um pedacinho. Os mais espertos diziam assim, bora brincar de porrinha? Aquele que ganhar, fica com um pedaço de banana do outro. Aí um querendo grilar o pedaço de banana do outro para deixar o outro com fome, porque menino é mau, né? Eles brincavam, ou do paroímpo, ou da porrinha, mas eles ficavam lá apostando alimento. Eu nunca tive sorte para nenhum jogo. Por isso que eu nunca apostava, eu nunca brincava. Na hora que alguém dizia, vamos brincar, não. Corria. Eu ia comer. O meu maior sonho era tomar um Simba com 4 pão. Alguém se lembra do Simba? Ainda tem no interior. Eu não sei o que é que aqui em Teresina não tem Simba. Eu fui em Porto, no ano atrasado. Eu lá vi Simba. Aí lá eu comprei um Simba e 4 pão. Realizei meu sonho. Às vezes o segredo da felicidade está nas pequenas coisas. As pessoas às vezes, assim, para me ser feliz eu quero comprar um carro, vou comprar um terreno, vou comprar isso. Não. Para mim, a minha maior felicidade era ter uma casinha branca com a janela no fundo para eu ver o sol nascer. Você lembra daquela música? Eu só queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, uma casinha branca com varanda, no quintal uma janela para eu ver o sol nascer. Eu acho fantástico esse hino. Apesar de música, é uma música secular, mas é muito lindo, não tem nenhuma pretensão maldosa, é fantástico. Talvez um dia eu consiga realizar isso. Se eu não realizar aqui, com certeza o Papai do Céu vai me dar. Lá não, aqui de volta. Né? Aqui nessa primeira etapa não, na segunda fase, né? Que é a fase de perfeição. Isaías 65. Então, veja só, mas trazendo a conversa para o assunto, mulher é uma coisa fantástica, forte. Se o filho quer ter sucesso na vida, não peça conselho para o pai, peça conselho para a mãe. Porque a mãe consegue unir os dois ao mesmo tempo. A razão e a emoção, e ela equaliza de uma forma perfeita. Porque a mãe sabe, a mãe é quase que uma adivinha. É a única adivinha que Deus vai permitir no céu, é a mãe. Porque a Bíblia diz que nenhum adivinho herdará o reino do céu, mas a mãe abre uma exceção para a mãe. Porque mãe adivinha o que a gente está pensando. Uma vez, quando comecei a trabalhar, tudo é só 45 minutos de introdução, nós vamos entrar no assunto. É rapidinho. Eu estava começando a trabalhar, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos de idade, lá no Carvalho, em 2004. Em 2004, eu não tive o que fazer, eu comecei a arranjar uns amiguinhos e dizer assim, rapaz, agora eu vou, em 94, 2004 não, 94, estou ficando muito novo, né, querendo ser novo, um velho desse. 94, 2 anos depois de eu conhecer essa igreja aqui, ó. Acontece que esses meus coleguinhas, eles eram muito adiantados, e eles gostavam de festinha, gostavam de ir para um lugarzinho, num barzinho, com algumas coleguinhas. Eu já comecei a conhecer a mensagem através do Albino José, né? É José Albino, né? Albino, né?
Aí eu ficava naquela. Não, deve ser errado e tal, não sei o quê. Conheci a Samara também. Naquele tempo a Samara parecia um anjinho, meu Deus. A minha vida era pensando na Samara o tempo todo. Aí eu comecei o quê? Saí com esses colegas, né? E eu tive a curiosidade de provar cachaça. E eu guardei um litro de cachaça, Serrano 88. Serrano não, o Old César 88. Alguém se lembra? Não é desse tempo não. E a minha mãe descobriu. Eu tanto tentei esconder da mamãe e ela terminou descobrindo por causa de uma mudança de comportamento que eu comecei a ter. Mãe é fantástica. E Deus, por isso que ele disse assim, não, a mulher vai ser o coroamento, a coroação da minha obra-prima, que a gente pensava que era o homem e, no entanto, são as mulheres. Filipe, depois que se casou, nunca mais voltou a ser aquele Filipe triste de antigamente. Por quê? Porque a mulher o completou. É fantástico, mulher é uma coisa de Deus mesmo. Algumas pessoas dizem, rapaz, mulher é coisa de Deus. E olha só o que Deus diz a respeito de mulher. Isso aqui é só para você entender uma coisa. Lá no céu, a mamãe que conseguiu a proeza de levar seu filho para lá, olha só o que está esperado para ela, que a espera. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e indicando a sua mãe dirão, ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus, seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. E os anjos de Deus, então, imortalizarão o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Amém? Agora me diga, hein, na Bíblia, no Espírito de Profecia, algum lugar que tem espaço para uma honra para o pai? Não, não tem. É dedicado às mães. Esse privilégio glorioso de ter os seus nomes imortalizados. Amém? Então você, mamãe, está de parabéns, apesar de nós estarmos aqui em um dia que antecede o Dia dos Pais, uma homenagem. Mas veja só, mas a mãe precisa também de um grande apoio, que seria o quê? O seu pai. Por quê? Porque enquanto o pai está absorto nos negócios para a família, a mãe está na mais honrada obra que o Espírito de Profecia apresenta, que é a direção do lar. A mãe, ela tem o sagrado ofício da formação de caráter. Mente, caráter e personalidade, Lar Sem Sombra e o Lar Adventista. Nesses 3 livros está essa honra, essa dedicatória e essa homenagem a essas mães. O maior privilégio da mulher, após ser mãe, é de formar moradores do céu, caráteres cristãos. Isso é fantástico. E a quem foi dado esse privilégio? A mulher, a mãe. Irmãos, veja só, Jesus Cristo, ele cuida da família como se fosse a sua própria família. E cada dia de paz que cada ano, a gente ouve sempre a mesma reflexão a respeito do pai. E nós vamos falar hoje a mesma reflexão. Nós vamos, só que de uma abordagem diferente. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. No capítulo 15. Essa história, alguns irmãos já sabem de cor e salteado. Mas é sempre bom a gente refletir na palavra de Deus. A irmã Marlete, quando estava recapitulando a lição aqui, disse uma coisa tremenda. A gente lê a palavra de Deus, mas sempre quando lê, pode ser o mesmo assunto, abre uma coisa nova na mente da gente. E isso é verdade. O pessoal diz que a repetição é a arte do aprendizado. Todos abriram?
Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler na íntegra e em seguida a gente vai comentar. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Na parábola do filho pródigo. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? O interessante notar é que Jesus, quando ele está conversando, explicando essa parábola do filho pródigo, era para um propósito. Ele foi questionado, que ele estava na casa de um certo judeu, e lá ele foi questionado por que ele estava se alimentando com pessoas daquela estirpe, daquele jeito. Aquela moda que, infelizmente, dentro do cristianismo deveria não haver. Ou seja, eu sou adventista do sétimo dia, e pelo fato do cidadão ser presbiteriano, vamos supor, ou ser um congregacionalista, seja lá da linhagem pentecostal, neopentecostal, então, eu, como adventista do sétimo dia, pressuponho que a minha religião se sobrepõe à dele pelo fato de eu acreditar que esse conjunto de regras, que esse conjunto de doutrina que a minha igreja apresenta seja correta e a dele não. Então, eu me ponho numa linha exclusivista e farisaica, de que eu sou melhor do que o fulano de tal. E assim ocorre com toda e qualquer igreja, com a maioria das pessoas. Eu já fui muito rejeitado por colegas de trabalhos anteriores, por conta de eu ser adventista do sétimo dia. Porém, eu nunca expressei nenhuma rejeição a eles. Pelo contrário, eu mostrava piedade para com eles, e com o tempo eles se tornavam meus amigos e respeitavam a minha religião e o meu comportamento doutrinário, né? Eu não os acusava, mas admoestava-os a respeitar e estudar, né, algum ponto de doutrina que eles julgavam ser melhor, e a minha religião ser errada por conta disso ou daquilo outro. O que acontece? Os fariseus, eles tinham também esse fator comportamental. Se uma pessoa, ele era gentil
ou ele, mesmo sendo patrício, mesmo sendo judeu, mas ele era ou publicano, ou pecador comum, de algumas pessoas que eram excluídas da sinagoga, que eles excluíam por qualquer uma coisinha, eles não tinham mais participação da salvação em Deus. O que acontece? Essas pessoas, elas eram muito mal recebidas, tanto nos templos, tanto que eles nem entravam no templo, eles eram barrados da porta para trás. Era um exclusivismo religioso, assim como hoje existe exclusivismo religioso dentro das mais variadas religiões. Seja pentecostal, neopentecostal, tradicional, existe sim um muro de separação, um exclusivismo religioso. Há algumas que são piores do que as outras no trato com os seus irmãos. Não há, ou seja, se você pecar, então não existe rebatismo, não existe reconversão, é das portas para fora, então você perdeu a salvação. Limitando o poder salvífico de Cristo, né? Ou seja, e o sangue de Jesus, ele nos perdoa de todo o pecado, seja lá qual for. Isaías diz, 1 verso 18, né? Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, ou como o carmesim, né? Se tornaram branco como a neve ou como a alva lã. 1 João 2, 1, filhinho, as coisas escrevo para que não mais pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, não só pelo dos nossos, mas pelo do mundo todo. Então, são certas declarações bíblicas que refutam todo o fator comportamental doutrinário dessas igrejas que julgam que a pessoa pecou uma vez, então balbal, cachimbo de pau. A Bíblia apresenta, sim, um pecado imperdoável, que é a rejeição do Espírito Santo, que é você não se entregar, mesmo depois do Espírito Santo bater na porta do seu coração, na sua mente, bater dia e noite, te lembrando que você necessita dele para a salvação, que você rejeita, você é um braço na igreja, um braço no mundo, você quer servir os dois senhores ao mesmo tempo, é Deus e Mamon, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas não, você quer dar tanto de César como de Deus ao mesmo tempo, você quer ser servidor dos dois ao mesmo tempo, dos dois reinos, o reino de Deus e o reino do mundo. Então não tem a mínima condição, ou você é um ou é outro. Porém, a Bíblia diz que ao você tomar a decisão e ouvir a voz do Espírito Santo, então aquele perdão oferecido a você, ele é depositado na sua conta, é registrado no livro dos céus, e o seu nome permanece no livro da vida. O livro da memória, há uma ressalva, que o livro da vida é um, o livro da memória é outro. No livro da memória é uma ressalva. Todo pecado rejeitado, toda tentação resistida, é escrito minuciosamente junto ao seu nome, no livro das memórias. E no livro da vida, o seu nome é permanente, ele só é apagado por ocasião da sua morte. A diferença é, você morreu em Cristo ou separado de Cristo? Aí sim. Para que não haja julgamento e para que não haja nenhuma mágoa dos nossos irmãos, a gente não fala, não omite a opinião, porque de fato a salvação vem de Cristo e os critérios é de Deus, a onisciência é dele. Ele é que sabe, salvo ou perdido. É por isso que haveremos de ter muitas surpresas no céu. A maior grande surpresa é quando nós mesmos chegarmos lá e temos a certeza que nós conseguimos pelos méritos de Jesus. Essa é a maior de todas as surpresas. Segundo, serão pessoas que julgávamos que elas não iriam estar, e pessoas que pensávamos que elas estariam lá, elas não estarão lá. Então, no livro Visões dos Céus, abre mais sobre esse assunto mais direcionado. Então, mas veja só, Jesus, ele pega e conta essa parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela tem algo fantástico para nós, um aprendizado muito grande para nós. Todos nós somos a semelhança do filho pródigo. Todos nós fugimos de casa. Todos nós desejamos sair da proteção do Pai, em algum momento de nossa vida. Todos nós nos encontramos em um perigo iminente, de uma separação eterna. Mas veja só, quando há um despertamento, aí faz toda a diferença, quando o despertamento vem seguido de uma decisão acertada nossa. O filho pródigo, quando ele pediu a parte que lhe cabia da herança, o pai certamente ficou muito triste. Só que pedir a herança antes do falecimento do pai, segundo a cultura israelense, é desejar que o pai morra. Segundo, não é nem israelense, é Oriente Médio de forma geral. É desejar que o pai morra logo para ele se apossar da herança, porque a herança o filho só recebe com a morte do pai. Então, veja só, já era motivo do pai ficar muito triste com seu filho. Mas a Bíblia diz que, passado não muitos dias, o filho pegou todos os seus haveres e partiu para uma terra distante. Muitas vezes, nós não estamos contentes com o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. Até mesmo porque nós julgamos, primeiro, dois erros.
que eu tenho, eu vou trazer para a primeira pessoa, 2 erros que eu posso ter, que eu tenho, é julgar que eu posso tudo e que Deus aceita tudo porque Ele é misericordioso. Às vezes, nós romantizamos muito a pessoa de Jesus e achamos que, pelo fato de Ele ser um Deus de amor, há certos pecados que Ele não leva em conta e que Ele perdoa automaticamente. Mas veja só, o pecado ele é tão grave, mas tão grave, no livro Visões do Céu, Primeiros Escritos, diz uma frase muito interessante: o pecado é tão grave, mas tão grave, está no deserto da tentação também, que um único pecado fosse praticado no planeta, ainda assim a morte sacrificial de Jesus seria necessário para salvar a humanidade. Para você ver. Pecado, mas tem pecado e pecado não. Quando diz que há pecados que geram morte, está lá em 1 João capítulo 5, há pecado para a morte, por esse digo que não ore, mas há pecado não para a morte. Quais são os pecados não para a morte? Pecado não para a morte é todo aquele tipo de pecado, embora sendo a sua gravidade tão grande, a ponto de ter matado o Filho de Deus para nos remir esse pecado, ele também pode ser perdoado mediante um genuíno arrependimento, confissão e abandono. Ele pode ser, ainda que seja repetidas vezes. Agora haverá um dia em que o anjo da misericórdia baterá as suas asas, sairá aqui do planeta Terra, não haverá mais intercessão, aí todo o pecado praticado e não confessado, ele permanecerá. E quando fechar-se a porta da graça, nem intercessão nenhuma haverá pelos que foram pegos de surpresa. Por isso que é importante nós vivermos em uma consciência bem firme nos fundamentos da nossa religião, da nossa igreja, da revelação da palavra profética de Deus e do Espírito de profecia, porque quando nós mantemos, porque a linha entre a nossa conversão e a nossa queda é muito tênue. Então veja só, você não pode dizer que está salvo, nem tampouco você pode dizer também que está perdido, ou eu não posso dizer em relação a você. Porque o que separa a minha salvação da minha perdição é a vida que eu estou vivendo no presente. Se eu, Cacá, morrer agora, eu e Deus sabemos, quer dizer, antes de eu morrer, eu ainda estou sabendo se eu estou perdido, não, aí, pelo desespero, Ellen G. White, profecia do Senhor, diz, a última, é perigoso, diz que a última, é perigoso se arrepender no último momento da sua vida. É perigoso, porque pode ser que não seja um arrependimento genuíno, mas que seja um remorso, um medo. Então é muito perigoso deixar para nos arrependermos no leito de morte. É muito perigoso. Então só quem vai saber mesmo é Deus. Mas veja só, no Ezequiel 33, primeiro começa o capítulo 3 e depois no Ezequiel 33, diz que a nossa vida, ela deve ser uma vida de decisões e acerto, para que quando chegar o último dia, o meu caso, ele é resolvido diante de Deus. Morreu, acabou. Não há intercessão. Isso é bíblico. Isso é uma coisa que a gente deve viver. Por exemplo, coração falhou, o meu caso está decidido. O juiz investigativo, ele é ativo enquanto eu estou vivo, enquanto nós estamos vivendo, antes do fechamento da porta da graça. Por isso que há um cuidado muito grande em relação ao nosso fator comportamental. O que eu estou fazendo na minha vida, a minha tomada de decisão, Deus está entre eu e a minha decisão, entre o meu relacionamento, ou eu estou vivendo de acordo com a minha própria vontade? Foi exatamente isso que o filho pródigo, ele não soube lidar. As responsabilidades que nós temos de vida é para com Deus. Eu sou responsável pela minha vida, mas também sou responsável pela vida das minhas filhas, também sou responsável pela vida de pessoas que só terão a oportunidade de conhecer a salvação se eu for até eles ou eu usar alguma metodologia para alcançá-los. É por isso que nós precisamos viver, por isso que o apóstolo Paulo diz, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque a minha salvação também depende do fator salvação dos outros. O atalaia que não der a trombeta, o sonido certo, ele perecerá também com as mãos manchadas de sangue. Não se salvará.
Quando Jesus voltar lá, São Mateus 25, versículo 41, 42, diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi da intenção de Deus matar os seus filhos, é matar o pecado. Mas quem tiver agregado ao pecado, será também queimado com ele. O mesmo fogo consumidor da glória de Deus, que destruirá o pecado, vai destruir quem estiver apegado a ele. E veja só, esse fogo que destrói o pecado, será o fogo que protegerá os seus filhos por ocasião do retorno de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, quem lançou eles ao fogo foram queimados. Eles que foram empurrados ao fogo, o fogo, a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia fala, que nem chamuscou o pelo do seu braço. E existia uma quarta pessoa com ele, que era o próprio Jesus Cristo. Então veja só, a promessa de salvação é muito ampla para cada um de nós. Todos nós somos como filho pródigo. E veja só como é que Deus nos trata. A figura mais importante aqui nessa parábola não é a figura da mãe, não é a figura do filho, mas é a figura do pai. Por quê? Porque a grande vítima aqui não é nem o filho, foi o pai. O filho foi auto-vitimado, mas o pai foi vitimado pelo filho. Por quê? Porque o filho lesionou o coração do pai. O pai deve ter se perguntado: o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Para que o meu filho saia da minha casa, para que o meu filho peça a herança antecipado. Pedir a herança a um pai que estava ainda em vida, era na verdade um desaforo, um desacato, era um desrespeito muito grande, era uma ofensa muito grande, porque o pai estava ainda em vida. E, tradicionalmente, a herança era dividida quando o pai morria. E ele pediu, e logo em seguida, ele foi para um país distante e logo passou fome. Teve uma grande fome. No livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz que haverá uma grande fome. Um dia haverá uma grande fome, o mundo passaria por uma grande fome. E essa fome não é de pão e nem de água, mas é da palavra de Deus. Enquanto que o filho pródigo teve fome de pão e água, que ele comia as alfarrobas dos porcos, aqueles que se desagregarem da casa de Deus, sair da casa do Pai, eles terão uma grande fome, mas uma fome espiritual, onde não haverá mais discernimento do que é certo e do que é errado, onde a palavra de Deus não virá mais à mente, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você passa agora, vai passar necessidade, você vai ter um distanciamento daquele que te dá a fonte de energia vital, que é o Espírito Santo de Deus, e você não terá mais aquelas mensagens divinas à tua mente, ao teu coração, a ponto de você tomar decisões acertadas. O teu hipotálamo, que é a porta onde recebe a influência do Espírito Santo, estará totalmente obstruído por conta das suas escolhas, por conta do que você come, do que você bebe, do que você vê, do que você vive, de como você vive, da forma que você usa o seu corpo, se é instrumento de justiça ou é instrumento do pecado. Tudo isso é contabilizado. E veja só, o filho passou também a comer as alfarrobas de porcos. Porco, que para os judeus era símbolo de imundície, e o próprio Deus pedindo para que nós tenhamos saúde, temos que nos abster do alimento. O carne, todo cidadão, todo remanescente, um dia vai deixar de comer carne naturalmente. Isso é profético, está no Espírito de Profecia. E um dia eu vou fazer uma palestra para vocês disso. Não tenha medo de comer carne agora e dizer assim: não como carne não, porque senão vai para o inferno. Balela ainda. Veja só, haverá um dia em que entre os remanescentes de Deus, nenhum deles encontrará no seu organismo 1 centímetro de carne. Está escrito. E um dia nós vamos conversar sobre isso. Agora não se preocupe. Se você puder evitar, é bom. Porque quando chegar o grande dia, você não vai ser mais pego por essa armadilha. Evitar comer carne agora é bom. Evitar comer alguns tipos de alimento é bom. Refrigerante é bom deixar de comer. A pizza, de forma geral, se você compre a massa e faça em casa. Eu já trabalhei numa pizzaria, não como um pizzaiolo ou entregador de pizza, não, mas como um fornecedor de gás, e a mesa que põe os ingredientes da pizza vegana ou pizza vegetariana é a mesma mesa que põe os ingredientes da pizza de calabresa, portuguesa, de tudo quanto é de animal imundo. É a mesma, não muda nada. As ferramentas é a mesma. O pastelão lá do 20 com melange, que é muito gostoso, é o mesmo do vegetariano, queijo com tomate, é o mesmo lá
do bacon com... Então, gente, é tudo uma confusão. Então, evite. O bom é evitar. Mas, eu quero tranquilizar uma coisa para vocês. Comer carne, por enquanto, não te leva para o inferno. Sabe o que te leva para o inferno? É você pecar descaradamente contra o Espírito Santo. É você fechar os olhos, os ouvidos. Mas, é importante deixar de comer carne, porque está escrito também, Deus destruirá aquele que destrui o santuário de Deus. Quando Deus vier, destruirá aquele que destrói o santuário de Deus. E a mensagem de saúde não é a mensagem do terceiro anjo, mas é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, se você compreender a mensagem do terceiro anjo, obviamente a mensagem de saúde não será um fato para você. Dada a observação, irmãos, outra coisa, o apóstolo Paulo também no livro de Romanos, no capítulo 14, diz, quem come, não julgue ao que não come. E o que não come, não julgue ao que come, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, veja só, ele estava falando de alimentos sacrificados a ídolo, mas entra também em contexto a questão da forma alimentar, seja saudável ou não. Então, cada um, Deus vai dar a compreensão, o Espírito Santo vai falar, e quando chegar o momento certo, aquilo que tem que ser deixado, os eleitos de Deus deixarão. Certo? Então, veja só, ele começou a comer o quê? Alfarroba, se alimentar com os porcos. E ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores da casa do meu pai não comem do bom e do melhor? E veja só, quantas pessoas que saem da igreja começam a se unir com o mundo. Aí, em um dado momento da sua vida, ele pensa e diz assim, quantas pessoas da igreja? Aí ele começa a lembrar dos louvores, das reuniões, da escola sabatina, dos cultos JA, das horas sociais, do relacionamento sadio entre seus irmãos. E ele diz, meu Deus, lá na casa de Deus, eu vivia diferente, era feliz e não sabia. E muitos têm a felicidade de alcançar força dada por Deus para voltar. E humildade. Mas uma outra grande parte não volta. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Aquele que, tendo lançado a mão do arado e olha para trás, não é apto ao reino dos céus. Se nós um dia decidimos seguir esse Cristo, essa igreja, essa instituição, não voltemos as costas para trás. Perigosa é a condição daqueles que, tendo cansado de andar, volvem as costas para trás. Nós vivemos hoje no tempo, irmãos, no tempo do Yom Kippur, desde 1844 até a volta de Jesus, nós vivemos em um juízo iminente. O sumo sacerdote, ele entrava no final de cada ano para a grande expiação. E todo Israel, ele estava lá orando, jejuando pela sua vida. E o sumo sacerdote fazia a transferência do pecado de Israel para o santuário. Do santuário era purificado e era posto sobre Azazel, o bode que representava Satanás, e o outro bode que representava Cristo. E era transferido todo o pecado do santuário para Azazel. E era feita a oração com imposição de mãos pelo sumo sacerdote. E todo o pecado do povo e que estava no santuário do ano todo era transferido para Azazel. E esse bode, ele era posto aqui do lado. E o que era dedicado ao Senhor, representava o Senhor, ele era degolado, e o seu sangue fazia expiação por Israel sobre o altar e sobre todo o santuário. E aquele bode, aí eles queimavam, sacrifício, holocausto, eles queimavam e era aroma agradável ao Senhor. E Deus recebia. E esse que representava Azazel, representava o diabo, ele era lançado no meio do deserto, onde não havia possibilidade dele voltar de novo a Israel. E ele morria andando no deserto de fome e de sede. Esse daí é a representatividade do que acontecerá com o diabo durante os 1000 anos. Vê que toda profecia ela é enraizada, ela é uma árvore genealógica, ela é uma árvore. Então, uma profecia puxa a outra. Esse capítulo 20 de Apocalipse, esses 1000 anos, do capítulo 20 de Apocalipse, representa exatamente Azazel, que é o diabo, onde ele estará em um deserto, sem tentar ninguém. Então, ele não comerá, não beberá, etc. e tal. E isso, simbolicamente, ele não vai tentar nenhum ser humano. Por quê? Porque os únicos seres humanos que estarão, por ocasião desses 1000 anos, serão os sepultados, os dignos da segunda morte, que é a morte eterna, que só ressuscitarão 1000 anos depois, enquanto você vai estar 1000 anos no céu, julgando, junto com os anjos de Deus, cada caso, vendo e observando, que é chamado juízo comprobatório.
certo? E depois o juízo investigativo, que é quando Cristo voltar, matar o diabo, os anjos e todos aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição, que serão queimados porque estarão agregados ao pecado. Então o importante é nós nos colocarmos na mesma disposição, no mesmo posicionamento que o filho pródigo ainda em oportunidade teve de se lembrar do pai, voltar para sua casa e olha só como foi recebido. O pai, ao vê-lo de longe, ele correu, abraçou ele, não deixou nenhum filho terminar de falar: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me considero como um dos teus servos. O pai não deixou ele falar, chamou logo: pega um anel, põe no dedo, põe sandália nos pés, cobriu e olha só, trouxe um boi e matou. E o que representa o anel? O anel era o que levava o nome da família. Deus tem um selo, o selo do Deus vivo, que será colocado na fronte. Esse selo, eles tomaram como exemplo a cultura oriental de uma pessoa que pertencia a uma família de nome, de respeito, e tinha um anel, um sinete. Há também um período em que todos os filhos de Deus serão selados com o selo que representa, alguns dizem, é o sábado. Não, ainda não é o sábado o selo de Deus. Mas o selo de Deus, você quer saber o que é? Nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre o selo de Deus. Um dia, nós vamos estudar sobre o selo de Deus, você vai ficar sabendo. E se você será um dos selados ou não, dependendo da sua escolha. E aquele anel foi colocado no seu dedo para dizer que aquele homem pertencia a uma família, e aquela família o amava, e aquele era o selo que foi colocado sobre ele. E esse selo também é representado pelo Espírito Santo na vida de todos aqueles conversos de Deus remanescentes. E veja só, põe-lhe uma sandália nos pés. Por que uma sandália? Porque só escravo andava descalço. Eu e você não somos escravos. Nós temos calçado aos pés o Evangelho de Cristo. Ele nos calça. Ele nos dá a sustentabilidade espiritual. Então nós temos como base o Evangelho de Cristo. Aquele filho, ele estava descalço porque ele estava na condição de escravo. Mas quando ele foi resgatado, põe-lhe uma sandália nos pés. Ele não é escravo. Ele é filho de uma família. Ele tem as vestes novas, limpas. E aquelas vestes do filho pródigo, é as vestes de justiça, que profeticamente falando, pegando a tabelinha de conversão profética, veste em profecia e caráter. Então, cada um dos remanescentes terão um caráter semelhante ao de Jesus. Por isso é que você não é aprovado por Deus de qualquer forma. Não venha do jeito que você é, para Jesus te assim. Não, Jesus te aceita do jeito que você está, para te moldar do jeito que Ele quer que você seja. É dessa forma que funciona. Senão a parábola das bodas seria uma grande mentira. Ei, quem te fez entrar vestido desse jeito aqui? Amigo, quem te fez entrar vestido dessa forma? Lançai-o para fora, para a escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. As bodas do cordeiro, as pessoas, os convidados, eles têm que vir em trajes nupciais. Os trajes determinados pelo rei. Aqueles trajes é nada mais, nada menos do que o seu caráter semelhante ao de Jesus. Veste em profecia, caráter. As vestes, o óleo, são intransferíveis. Você não vai tirar o seu caráter e dar de presente ao seu melhor amigo, ou marido, ou mulher, ou filho. O seu caráter é seu, o seu óleo é seu, é intransferível. Se você não for achado, a semelhança das virgens, nécias, se você não for achado com óleo nas lâmpadas, se você não for achado vestido com as vestes nupciais, você será lançado para fora. É muito importante nós entendermos que cada administração de Jesus tem um paralelo em relação à nossa salvação. Tudo que Jesus Cristo fez foi um comparativo com a nossa salvação, com o nosso relacionamento, com a nossa vivência com Ele, com a nossa esperança, com o seu sacrifício, com a sua obra para nos salvar desse mundo de pecado. Então, da mesma forma que nós temos esse grande privilégio de um Deus, um sumo sacerdote eterno, segundo o livro de Hebreus, nós temos esse privilégio de sermos nação santa, propriedade de Deus, povo escolhido, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Da mesma forma que temos esse privilégio, nós temos também a responsabilidade de fazer jus a esse nome que nós levamos de Adventista do sétimo dia, povo de propriedade de Deus. Nós estamos aqui na igreja, não é à toa. Não é para ver um barrigudinho aqui falando aqui sobre profecia, sobre filho pródigo, sobre a ação de Deus, sobre qualquer... Não,
Nós estamos aqui para pegar de Deus a unção do Espírito Santo e sairmos aí para fora e irradiarmos e divulgarmos a palavra de Deus, o desejo de Deus, a salvação de pessoas aí. Muitas pessoas dependem da nossa ação. Irmãos, muitas vezes nós estamos trabalhando de uma forma para justificar, talvez até a nossa própria escolha de vida. Não, muitos naquele dia virão a mim dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, nunca vos conheceis. Sabe, nós vivemos, irmãos, como que pisando em casca de ovo, e a semelhança do filho pródigo, somos também todos filhos pródigos, e nós precisamos, assim como o filho pródigo reconheceu em um momento oportuno a sua decadência, a sua necessidade, nós precisamos reconhecer também a necessidade de cada dia nos apegarmos mais e mais a um Deus santo que não pode errar, a um Deus que morreu para nos salvar. Pessoas da nossa família têm se desviado da fé, pessoas da nossa família têm morrido longe dos caminhos do Senhor, amigos, vizinhos, pessoas que amamos, pessoas que nós pensamos que pessoas que um dia nós nos relacionamos na igreja têm desistido dessa caminhada. E olha só, irmãos, haverá um memorial. Por que é tão importante nós nos apegarmos? Haverá uma recompensa para os ganhadores de alma. E a gente está correndo, irmãos, aqui, nessa corrida de fé, não é só para chegar lá no céu bonitinho. Jesus, tu viu o que foi que eu fiz? Eu alimentei pessoas, eu dei roupa para pessoas, eu dei remédio para as pessoas, eu ajudei a construir casa de pessoas, eu dei estudo bíblico para pessoas, eu administrei alguma das tuas igrejas, eu fui líder evangelista, eu pertenci no mais alto escalão da tua igreja, eu fui ancião, eu fui pastor. Não, isso para Deus isso não é nada, irmão. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação sermos dispenseiros de Cristo, sermos mordomos fiéis. Bem-aventurado e feliz é o servo a quem o seu Senhor o achar fazendo assim. Lucas capítulo 12. Quando Deus vier e achar os seus servos trabalhando, são os trabalhadores da 1ª hora, são os trabalhadores que foram contratados para a grande colheita. É nessa ocasião que nós demonstramos que somos de fato aquilo que nós professamos ser. Irmãos, é sermos pessoas que temos um compromisso com Cristo, é deixarmos de lado aquilo que nos afasta, é fazermos uma escolha, é entrarmos mesmo no crisol, renunciar aquilo que nos afasta de Cristo. É pesado, é doloroso, mas é o único processo pelo qual nós somos aperfeiçoados ao lado de Cristo. A palavra mais importante no Evangelho não é se você aceita Jesus. Eu costumo falar isso também quando eu estou pregando, quando eu estou dando um estudo bíblico, quando eu estou em alguma semana de oração. A palavra mais importante é o que você está disposto a renunciar por amor a Jesus. Gente, renunciar a um relacionamento, aquele rapaz bonito, aquela moça bonita, educada, mas ela não tem um compromisso com Cristo. A última coisa que ela quer, ou ele quer, um relacionamento com Jesus. Meu amigo, aquilo vai me contaminar. Então renuncia a ela ou renuncia a Cristo. Acabou. Eu estou falando uma coisa que é dolorosa, irmão, é pesada, mas é uma verdade. Pessoas estão renunciando à salvação porque não querem renunciar um código alimentar. Pessoas estão renunciando à salvação porque não quer renunciar a um relacionamento abusivo. Pessoas estão renunciando à salvação porque estão cansados de lutar e não vencer, porque tem alguns critérios religiosos na minha igreja que me impedem de progredir. Eu estou lá me importando. Irmãos, eu estou doido aí para arranjar um trabalho, mas se eu não conseguir um trabalho na minha área, dane-se o trabalho, irmão. Deus não vai me deixar morrer de fome, não. Hoje mesmo eu pedi oração, que o Marcelo orasse para que a mulher lá quisesse que eu me agregar lá na empresa dela, mas se ela não quiser porque eu sou adventista, ela já disse que não quer porque não quer um guardador de sábado lá, dane-se, eu não preciso dela, não. Eu estou orando por ela. Eu não quero perder a minha salvação por conta de uma vida medíocre de, 60, 70, 80 anos aqui na terra, e depois morre e vai para o inferno. Por quê? Porque vai ser queimado, não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Por quê? Porque abandonou tudo o seu relacionamento com Cristo por causa de um trabalho, ou por causa de um relacionamento, ou por causa de uma formação acadêmica. Gente, é muito mais importante nosso relacionamento com Deus do que qualquer que seja o presente ofertado para nós. É exatamente isso que está fazendo muitos
abandonar esses bancos aqui, ó, porque há critérios mais importantes na vida deles do que um relacionamento sadio com a pessoa de Jesus Cristo. E olha só, quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado, preciosas almas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício, e das súplicas e intensa persuasão para que fujam para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus, receberão a sua recompensa eterna. E quando os portais daquela grande cidade, lá do alto, se revolverem dos seus luzentes gonzos, e nela entrarem as hostes que observam a verdade, coroas de glória seriam colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus honra, glória, majestade e louvor. E naquela ocasião, alguns se aproximarão de vós remidos do Senhor, dizendo: se não fossem as vossas palavras, que me proferisse bondosamente, se não fossem as vossas lágrimas, súplicas, se não fossem os vossos diligentes esforços, eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Que recompensa é essa? E ela diz: quão insignificante é o louvor de seres humanos nesta vida terrena e transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na futura vida imortal, aqueles que se envolveram no trabalho de evangelização. Amém? Não existe nada melhor no mundo do que o que Deus oferece para nós. Renúncia. E finalizando, quando ele chegou no seu pai, que o pai diz, trazer ele, pôs o anel no dedo, pôs um calçado para ele se calçar e um vestido novo, o filho mais velho, o irmão mais velho dele, repreendeu o pai, recriminou, ficou chateado e reclamou algo. Poxa, pai, eu tive a vida toda com o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para comemorar com meus amigos, mas vindo esse teu filho, que gastou toda a tua herança com prostitutas, o Senhor mata um novilho cevado para ele. Agora eu te pergunto, não existia internet? Não existia telefone? Como é que ele sabia que o irmão dele tinha gasto com prostituta? Aqui é uma lição muito valiosa para nós. A lição do pré-julgamento. Irmãos, eu não sei o que se passa com a vida de todos aqui, eu não sei o que se passa. Eu não vou pré-julgar. Apesar de muitas vezes as nossas obras denunciam o nosso comportamento, as nossas escolhas, o nosso comportamento às vezes nos denuncia. Mas o que fez aquele irmão mais velho pensar? Na verdade, aquele irmão mais velho estava cheio de vontade de fazer o que o mais novo fez também. Ele só não teve a oportunidade. Antes de eu julgar alguém pelas escolhas que eles fazem, eu posso até muito bem mencionar algumas pessoas que têm renunciado a Deus por alguma coisa. Eu não vou julgá-lo. Eu não vou dizer o porquê que ele fez isso. E nem vou especular. Mas muitas vezes, aquelas pessoas que agridem de uma forma acusatória, ele sempre teve vontade de fazer a mesma coisa, o mesmo erro que aquele irmãozinho pratica ou praticou, só não teve a oportunidade. E só não teve a coragem quando teve a oportunidade. Por isso que a oração intercessória, esse ministério da intercessão, ainda funciona antes do fechamento da porta da graça. Em tudo que o fechamento da porta da graça se fechar, acabou. Quem é santo, continue se santificando mais ainda. Quem é injusto, continue na prática da injustiça. Quem é imundo, continue ainda sendo imundo. Porque o anjo da misericórdia bateu asas e voou. E só resta agora um juízo a ser executado. Que nós possamos meditar, irmãos, que o grande Pai, o nosso Deus, Ele está disposto a nos salvar, custe o que custar, mediante as nossas escolhas. Se nós nos salvarmos, é porque escolhemos nos salvar. Se nós nos perdermos, é porque nós escolhemos nos perder. Não é preciso sair da igreja. Na igreja existem pessoas erradas. Na igreja tem pastores infiéis. Está lá em Ezequiel 34. Na igreja tem administradores que não têm nenhum compromisso firme com Deus. Na igreja tem toda espécie. Na verdade, a igreja é um hospital que tem todo tipo de doença, com várias enfermidades. Mas existem as pessoas também sãs. Aquelas compromissadas. Aquelas que têm sim um compromisso sério com Cristo. Nós somos, em dado momento, todos filhos pródigos. Em dado momento, somos também irmãos mais velhos.
Mas na realidade, quando nós pararmos de olharmos com a nossa ótica para o nosso próximo e olharmos com a ótica de Cristo, está no livro Caminho a Cristo, nós veremos não pecadores nos seus mais variados tipos e formas de pecar, mas nós veremos fortes candidatos ao reino dos céus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar um hino com toda alegria, com todo entusiasmo, já que eu comecei a falar de mãe, terminei falando de pai e de família. Então vamos cantar com alegria e com entusiasmo um hino que fala sobre família. E vamos pensar no nosso relacionamento com o papai, com mamãe, com filhos, com marido, com mulher, com irmãos, com amigos, porque nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos cantar? Deu certo? Alguém pode cantar aqui comigo, que eu não sei cantar? Fale pensando em Deus. Fale para Ele. Atende agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e o que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Tá a igreja todinha, forte. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Deus seja louvado por todos nós, nossas famílias. Amém. Meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações,
pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e tua família Ele irá restaurar hoje. Restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele pode. É o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e tua família Ele irá restaurar, irá restaurar hoje, irá restaurar. Basta só você pedir com fé, basta só você pedir com fé. Irmãos, e eu tenho fé em Deus, isso eu acredito firmemente, além do que eu já disse aqui no princípio, nós vamos ver essa igreja aqui recebendo uma porção do Espírito Santo bem forte, saímos aí, ainda que ninguém dê crédito, mas a Bíblia não diz assim, que eles vão ouvir, não. A Bíblia fala que nós precisamos fazer. Bem-aventurado e feliz é o servo quem o seu Senhor achar fazendo assim. A questão lá de conversão é Ele e o Espírito Santo. Eu vou fazer uma semana de oração lá na igreja do Angelinho, eu peço que os irmãos orem. Sempre tem alguém que refuta alguma coisa. Eu tive há 2 semanas atrás no Parque Sul. O inimigo mandou um cidadãozinho lá, mas eu tive que falar sério com ele, e acontece isso. Nas igrejas existe sempre uma sementinha lá, ruinzinha, então ore para que dê tudo certo. O assunto é contagem regressiva, baseada em eventos finais, não tem coisinha boa não, assim, o que as pessoas gostariam de ouvir, certo? Não é nenhum coach, eu não gosto dessa linguagem de coach, vai ser o que as pessoas precisam, que eu preciso ouvir. Então vamos orar e oremos pela nossa igreja aqui, para que essa igreja se mantenha firme. Embora pareça cair, mas estará assistida pelo Espírito Santo da verdade, o Deus eterno. Amém? Amado Deus, Senhor eterno, a Ti seja dada toda a honra, todo louvor e toda a glória. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, e te pedimos, para a honra e glória do Teu santo nome, que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos firmes aqui nos alicerces da verdade estabelecida na Tua igreja adventista do sétimo dia. Nós queremos te pedir também, Senhor Jesus, uma ação dobrada do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos, ao sair, sentir o fogo do Espírito Santo sobre nós e o desejo ardente de proclamar as verdades, Senhor, a essas pessoas que ainda estão aí nesse mundo envolto em trevas. Abençoa cada irmão dessa igreja aqui, abençoa cada líder e cada membro, cada departamento, e todo o planejamento dessa igreja tenha a assinatura do Espírito Santo. Amado Deus, caiamos nós nas Tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Não caiamos nas mãos dos homens, mas caiamos nas Tuas mãos. Dignifica-nos, Senhor, como Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome, com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.